Meus queridos, bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre sua vida. Sou muito grato a Deus, a alegria de estar aqui. Tem muita gente querida, muita gente conhecida e outros que passo a conhecer agora. De fato, já tinha um tempo que a gente vinha tentando se ajustar e hoje, mercê de Deus, louvado seja Deus, a gente tem a alegria de estar aqui com os irmãos. Eu queria pedir aos irmãos que, por favor, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Lá na igreja, nós pregamos uma série no Sermão do Monte e falamos sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 14. Lá eu preguei em 2 domingos, aqui então eu vou tentar resumir aquilo que eu falei em 2 domingos aqui nessa nossa manhã, tá bom? Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o verso 14. Eu vou ler, fica atento, por favor, ao que diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar, irmãos. Deus querido, nós nos encontramos na Tua presença, nós já adoramos o Teu nome, através dos cânticos, das ofertas, das leituras bíblicas aqui feitas. E nessa hora, Senhor, toma o nosso coração, captura as nossas atenções, para que nós estejamos completamente voltados para Ti. E, Senhor, tem piedade de nós que somos pecadores, nós precisamos ouvir Tua voz, nós precisamos entender a Tua vontade, e que a Tua palavra, santa palavra revelada a nós, ela nos modele, ela nos transforme, ela nos santifique. Assim, precisamos muito do Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão, se você tem, talvez você se lembre aí da década de 90, talvez você seja muito mais novo do que isso, mas eu fui alcançado pela graça em um acampamento de Páscoa de 1992. Daí você vai fazendo a conta acerca da minha idade. Mas eu me lembro que a década de 90 ela foi muito marcada por 2 movimentos, que eu me lembro bem. Um desses movimentos é aquele chamado movimento de batalha espiritual. Aquela época teve um livro do Frank Peart chamado Este Mundo Tenebroso, uma trilogia que era um livro de ficção e que foi adotado como um manual de batalha espiritual. E naquele tempo, na esteira daquele movimento, autores como Rebecca Brown, Nilsa Itioca, lançaram e publicaram alguns livros, e numa concepção muito antibíblica acerca daquilo que é batalha espiritual. Tudo que aliás, muito ou quase tudo do que se escrevia ali, se via a batalha espiritual como uma luta dualística entre bem e mal, e se esquecia muito daquele Deus que é soberano, e um movimento muito centrado nas experiências daqueles que escreveram os seus livros. Um outro movimento que também foi muito forte naquela década foi aquele movimento chamado de confissão positiva. Talvez alguns lembrem de um livrinho
que foi muito lido e muito falado, de um autor chamado Dom Gosset. Ele escreveu um livrinho chamado Há Poder nas Suas Palavras. E, dentre outros livros, aquele pastor chamado Paul Yong-Cho escreveu um livro chamado Quarta Dimensão. E, basicamente, o que se ensinava é que a resposta das suas orações dependia muito da sua declaração, da positividade da sua confissão. Você imagina, você deseja, você proclama, você verbaliza, e porque tem poder na sua palavra, aquilo vai se realizar. Há uma distorção grandíssima, porque se esquece de um Deus que é soberano, e as nossas orações não são atendidas pela boa colocação das nossas palavras. A eficácia da oração não tem a ver com um abracadabra santo que vai automaticamente mover a vontade de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque esses movimentos, de alguma forma, em maior ou menor grau, influenciaram toda uma geração que, às vezes, se relaciona com a oração como se fosse algo automático. Um outro livrinho que ficou muito conhecido algum tempo depois também, desse livro Há Poder em Suas Palavras, foi aquele livrinho do Bruce Wilkerson chamado A Oração de Jabez. Pegava-se um perfil de oração, é como dizer a você, faça essa oração desse jeito aqui que a coisa vai funcionar. Agora nós estamos diante da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E é preciso que você se lembre que aqui, no contexto do Sermão da Montanha, Jesus já havia falado de 3 práticas que eram muito comuns àquele judeu piedoso. Jesus havia falado da esmola, da oração e do jejum. E Jesus está querendo, ao Sermão da Montanha, Jesus reinterpreta a lei. Jesus não cancela a lei, ele é categórico em dizer isso, ele diz que veio cumprir a lei, mas ele traz para nós a verdadeira interpretação, porque aquele grupo de homens, aquela cultura judaica, havia feito uma leitura muito baseada nos seus usos e costumes, deixava-se de lado a essência daquilo que era a lei de Deus, e criou-se um movimento legalista, de fardos pesados que se impunham no povo. Jesus, então, reinterpreta essa lei, e Jesus falando-nos acerca da oração, é muito importante que você se lembre que os versículos 5 até o versículo 8, Jesus é categórico em nos lembrar de 2 diferenças acerca da oração. E ele diz assim: a sua oração não pode ser feita como aqueles hipócritas, os fariseus hipócritas, e as suas orações também não devem ser feitas como gentios. E aí o que Jesus diz lá aqui no capítulo 6, do versículo 5? Quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Jesus diz, não faça assim. Jesus também nos diz que a gente não deve usar de vãs repetições, como gentios que presumem que pelo fato do seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, o fariseu que orava performaticamente, de si, para ser visto e elogiado e admirado como um sujeito piedoso, ou o gentio que achava, de novo, que pela sua repetição ou pelo seu mantra repetitivo, ele ali receberia a resposta das suas orações. Jesus agora nos ensina uma oração. E antes de eu falar da oração que Jesus nos ensinou, a conhecida oração do Pai Nosso, há 3 considerações preliminares que eu preciso fazer aqui. A primeira delas é que a oração do Pai Nosso, irmãos, ela não é uma fórmula para mera repetição. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina princípios muito importantes. Então, quando Jesus começa o versículo 9, dizendo, portanto, vós orareis assim, Jesus não está oferecendo a você uma fórmula mágica. Jesus não está convidando, e lembre bem, a gente acabou de ver que ele já havia reprovado a prática do hipócrita e a prática do gentio.
Agora entenda bem, não confunda repetições vazias com a persistência na oração. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, através da parábola da viúva, que a gente deve orar sem esmurecer. O apóstolo Paulo nos ensina a sermos perseverantes na oração e a orarmos sem cessar. O que o Senhor Jesus nos ensina através dessa oração não é uma fórmula secreta. Essa é a primeira consideração preliminar que você precisa entender. Segundo, o princípio fundamental da oração é que ela pressupõe uma relação pessoal com Deus. Lembra como é que começa essa oração? Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. A oração é conversa íntima, pessoal, pressupõe relação, pressupõe filiação. Nós temos acesso a Deus pela mediação de Jesus Cristo. Nós somos filhos que conversam com o Pai, que é grandioso, que é Criador dos céus e da terra, mas é nosso Pai. E a terceira consideração, para a gente entender a oração do Pai Nosso, é que essa oração ela é estruturada em duas partes distintas, sendo 3 primeiras petições voltadas para o louvor a Deus, para o Senhor, e as 3 últimas petições colocando as nossas necessidades pessoais. Então vamos para a primeira oração, a primeira petição da oração do Pai Nosso, que está aí no versículo 9. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Você já parou para pensar que na nossa cultura brasileira ou latino-americana, a relação que a gente tem com os nomes pessoais, ela é diferente da cultura judaica. Para o judeu, o nome representa aquilo que você é. O nome está intimamente relacionado à sua pessoa, sua vida, seu caráter. A gente pode olhar para o Antigo Testamento e se lembrar de Jacó e o significado do seu nome. A gente pode olhar para Moisés e o significado do seu nome. No Brasil, talvez seja um pouco diferente. A gente que é cristão, talvez a gente se preocupe mais um pouquinho, e eu vejo que é muito comum nomes bíblicos no nosso meio. Mas tem um fato curioso. Meu irmão é médico, nunca me esqueço a história que ele contou, e certa vez, nesses atendimentos de clínica, prontuário na mão, a chamada, e aí ele foi e chamou o paciente, Valdisney. Ninguém atendia. Valdisney. Ninguém levantava. Valdisney, uma mãe levantou, doutor, é o meu filho Walt Disney. Eu fico pensando, qual é eu não sei o que a mamãe dessa intenta para o seu filho. Você percebe a relação com o nome e com o significado dela? Acho que ela está muito pouco preocupada. Preste atenção. O nome de Deus. Olha o que Martin Lloyd-Jones diz acerca desse texto. Ele diz assim que esse texto explica que o nome de Deus representa o próprio Deus. O nome de Deus significa tudo que está envolvido com a pessoa de Deus. Tudo quanto nos foi revelado a respeito de Deus. Significa que em todos os seus atributos, tudo quanto Ele é em si mesmo, tudo quanto Deus tem realizado e continua realizando. Dessa forma, quando você ora, santificado seja o teu nome, você está dizendo, reverenciado seja esse santo nome. Toda a glória, toda a reverência, toda a adoração seja dada a Ele. Ora, os salmos nos convidam, por exemplo, a salmodiar o Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Salmo 30, versículo 4, ou Salmo 97, 12, alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Santificado seja o teu nome. Segunda petição da oração, versículo 10.
venha o teu reino. Irmãos, nós encontramos nos evangelhos muitas referências ao reino de Deus. E é interessante que quando Jesus nos fala do seu reino, a gente percebe o reino em duas perspectivas. O reino do já e o ainda não. O reino que já chegou, que já foi inaugurado, o reino do Deus Emmanuel encarnado. Jesus falava no seu ministério, o reino de Deus é chegado. Onde o Senhor Jesus estava, por onde ele passava, o seu reino era estabelecido, as trevas recuavam, os demônios fugiam, os enfermos eram curados. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está aqui entre nós. Mas há uma outra perspectiva desse reino. Esse reino ainda não se estabeleceu entre nós de forma plena, absoluta. E por isso há tantas dores ainda. Por isso nós começamos o culto nos lembrando daqueles que perderam os seus, pessoas que se foram, pessoas que estão internadas, dores, lutas. Esse reino que ainda não chegou por completo, mas você e eu somos convidados a orarmos dizendo, venha o teu reino. E a orar, venha o teu reino. Eu preciso desejar, entenda isso, irmãos. Nós precisamos desejar e almejar que o reino de Deus cresça e seja estabelecido nas vidas, nos nossos corações. E como cidadãos do reino, olha que coisa curiosa, nós também somos instrumentos da propagação desse reino. Nós também somos chamados como ministros da reconciliação, como anunciadores dessa palavra. A gente também foi chamado para manifestar os valores do reino. Venha o teu reino. E quando o reino de Deus se manifesta, um pecador se arrepende, um casal se reconcilia, há um abraço fraterno entre irmãos, há atos de justiça e ações de misericórdia. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Terceira petição da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, está aí no versículo 10. Seja feita a tua vontade. Eu penso que essa terceira petição está tão intimamente relacionada com as duas primeiras petições, ou seja, aquele que deseja que o nome de Deus seja santificado, aquele que ora, venha o teu reino. Esse terá a coragem, e eu digo a coragem porque essa oração é difícil. Seja feita a tua vontade. Irmãos, essa oração é difícil. Sabe por quê? Porque pressupõe você se submeter a uma vontade que não é a sua. Pressupõe entrega, demanda abnegação. Seja feita a tua vontade, Senhor. Você tem coragem de fazer essa oração? E aqui eu reitero que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, talvez a gente pense muito pouco nas suas grandiosas implicações. Você tem coragem de fazer essa oração? Seja feita a tua vontade. Os irmãos que nos conhecem, hoje é dia das mães, é um dia agridoce para mim, é o meu primeiro dia das mães sem a minha mãe. No final do ano passado, a minha mãe faleceu após uma batalha de 2 anos contra um câncer. E eu me lembro de quantas inúmeras vezes nós não oramos, Senhor, cura a minha mãe. Dia a dia no hospital.
Olha como é difícil olhar para aquela que você ama ou para aquele que você ama, e enquanto o seu coração desejaria vê-la e tê-la em casa, dizer seja feita a tua vontade é correr o risco de que aquela vontade não seja como a sua. Mas a Bíblia diz que aquela vontade soberana, ela é boa, perfeita e agradável. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Submissão, entrega. A vontade de Deus foi diferente da nossa. George Miller, talvez você já tenha ouvido falar desse conhecido evangelista que morreu em 1898, foi diretor de um grande orfanato em Bristol, na Inglaterra, e a sua vida foi muito conhecida por sua fé, por sua atitude de entrega, de confiança no Senhor. Olha o que George Miller diz. Ele diz assim: houve um dia que eu morri totalmente, morri para George Miller, para suas opiniões, preferências, gostos e vontade, morri para o mundo, para sua aprovação e censura, morri para a aprovação e condenação dos meus próprios irmãos e amigos, e desde então eu tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Seja feita a tua vontade. E seja feita a tua vontade de forma plena, absoluta, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade. As próximas 3 orações, da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, essas 3 orações que nós acabamos de ler, referem-se a Deus, se voltam para Ele, adoram a Ele. Agora, o Senhor Jesus coloca nas próximas 3 petições, orações que estão relacionadas conosco, comigo, com você. A 4ª petição é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 11. Irmãos, orar o pão nosso de cada dia não se restringe, essa oração não se limita a um pedido do alimento diário, mas representa as nossas necessidades mais básicas e corriqueiras. E olha que interessante Jesus nos ensinar a fazermos essa petição a Deus. Eu entendo que fazer essa oração pressupõe, primeiro, uma dependência de Deus. Dá-nos o pão de hoje, dá-nos o sustento que a gente precisa. O Senhor é Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Há um segundo fato que eu acho curioso, de nós sermos levados a colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades, sejam as mais banais, as mais corriqueiras possíveis, porque Deus se importa com a gente. Ele se importa com você. Você já parou para pensar que, sendo Ele Deus grande, absoluto, soberano, que sabe e conhece você de um jeito que ninguém conhece, que desvenda a sua alma, que esquadrinha o seu coração, esse Deus conhece você e sabe a palavra que vai sair da sua boca antes mesmo que ela tenha saído, Ele quer ouvir as suas orações. O R.C. Sproul tem um livrinho sobre oração, e ele diz uma coisa curiosa, ele diz assim: as nossas orações mudam a Deus? Não. As nossas orações mudam as coisas? Mudam. Que soberano mistério. Sempre de acordo com os planos de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, sendo Deus grandioso, supremo, criador, absoluto, mas Ele também é Pai infinitamente amoroso, que se faz presente
E a despeito da nossa pequenez e dos nossos pecados, Ele ouve orações. Ele ouve orações. Porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade, o qual tem o seu nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o contrito de coração. Isaías 57, 15, ou Salmo 37, 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou Isaías 49, 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou o que diz o texto em Lucas 11, 11 a 13, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E aqui eu quero ser bem breve, eu quero fazer a minha confissão, meu mea-culpa. Eu sempre fui daqueles que muito lidou com as minhas próprias ansiedades e com os meus próprios temores. E a vida vai forjando a gente de tal jeito que nós somos convidados a entender que esse Deus que é Pai, Ele cuida de nós de um jeito que é tão gracioso e saboroso de experimentar, que a gente precisa se lembrar que essa oração manifesta um cuidado tão gracioso de Deus para conosco, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele cuida de nós, porque Ele é Deus provedor. De novo, Martin Lloyd Jones, ele diz assim, acerca desse versículo, o pão nosso de cada dia é uma excelente medida, quanto ao menos uma vez por dia, embora quanto mais frequentemente melhor, nos recordamos que o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa própria existência estão todos nas mãos do Senhor. O nosso alimento e todas as coisas de que carecemos podem vir até nós da parte de Deus, e dependemos da sua graça e misericórdia para o recebermos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quinta petição. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Versículo 12. Irmãos, dívidas e pecados aqui são usados de formas sinônimas. Mateus usa essa palavra como sinônimo de pecado. Para entendermos essa oração, e é preciso que você se lembre de uma coisa muito importante e simples, tá? Nós somos pecadores, eu e você, todos nós. Você se lembra o que é pecado? Aquela perguntinha lá do breve catecismo, 14. Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão dessa lei. A vontade de Deus é uma, a gente vai para caminhos diferentes. Nós que somos pecadores somos ensinados a fazermos essa oração. E há uma coisa curiosa, o fato de que o pecado nos faz sempre, de alguma forma, devedores. O pecado, de alguma forma, nos gera uma dívida. E é interessante, então, a gente se lembrar que lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo afirma e menciona o nosso escrito de dívida. Ele é grande. Você lembra, o pessoal aqui é uma igreja de muita gente nova, mas você lembra da promissória? Você lembra quando você vai e financia um carro e você traz de volta um boleto quase da grossura de sua Bíblia? Ali é um escrito de dívida, bem grande. Jesus Cristo
rasgou o seu escrito de dívida. Ele pagou essa dívida por você. Mas você é devedor. E louvado seja Deus, essa dívida foi quitada de uma vez por todas, por Jesus Cristo. Portanto, a gente precisa entender que pecado que gera dívida, o perdão é assumir essa dívida. Porque todo pecado gera um custo. É muito curioso que o fato que a gente vive em um tempo, e em uma cultura, onde afirma-se, gosta-se de afirmar a figura de um Deus amoroso. Deus é amor, de fato é amor. Mas Deus, no seu caráter, Ele é justo, Ele é santo. Eu costumo tentar explicar da seguinte forma, quando as pessoas se questionam, por que Deus não somente perdoa? Já que Ele é amor, por que Ele não perdoa? Por que Ele lança no inferno pecadores? Por que Ele abomina o pecado? Olha que coisa curiosa. Está todo mundo vendo aí na mídia esses dias a terrível situação e triste história daquele menino Henry, né? É um crime que para mim é inconcebível. Eu não sei qual que seria concebível, é porque alguns são mais atrozes e vis do que outros. Como pode uma criança machucada constantemente, gradativamente, até o fim da sua vida? Nós temos um outro caso que eu me lembro, nós temos lá na igreja uma irmã que trabalha em um fórum, que o juiz foi o juiz que julgou o caso do menino Juan aqui de Brasília. Vocês lembram desse caso? 9 anos de idade, a mãe e a companheira mataram a criança de uma forma, acho que é das mais assustadoras, e aquela irmã me disse, pastor, eu nunca vi, era nauseante ouvir o depoimento. Então pega essa situação, imagina o juiz chegando para essas duas mulheres e dizendo para elas, tá bom, hoje eu estou num dia bom, hoje eu vou ser bom, vocês estão liberadas. E aí eu pergunto ok, pode até ser um ato de bondade desse juiz, mas aí eu te pergunto, foi um ato de justiça? Não foi. Não foi. Entende que uma dívida precisa ser paga? Entende que uma dívida precisa ser quitada? E é por isso que o meu e o seu pecado arrastaram e levaram o Senhor Jesus para o seu suplício. O castigo que nos traz a paz pesou sobre os seus ombros. Ele pagou essa dívida. Porque esse Deus que é amor também é um Deus que é justo. E na cruz do Calvário, conforme diz John Stott, o amor de Deus e a sua justiça se abraçam. Então eu quero lembrar uma coisa muito importante para você. Nós que recebemos o perdão de Deus, somos também demandados a perdoar. Aliás, há uma coisa muito curiosa. O fato de que essa é a única oração que vem com uma espécie de anexo, de um complemento. Ou seja, lá no versículo 14, o Senhor Jesus nos lembra, porque olha, se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial os perdoará. Olha que coisa séria, há uma condicional. E aí eu preciso lembrar você e a mim, que de vez em quando eu me choco com a reação e atitude de alguns irmãos em Cristo. É muito curioso porque a nossa cabecinha, ela tem uma capacidade pecaminosa, criativa, muito grande, e a gente consegue achar determinadas fugas e justificativas para a gente guardar mágoas e às vezes ódio por alguns irmãos no nosso coração. E eu me lembro daquele livro do Jerry Bridge chamado Pecados Intocáveis.
E há uma dinâmica muito curiosa de alguns pecados que a gente acaba, de alguma forma, agasalhando no coração, achando alguma justificativa, não é tão ruim assim. E aí, a gente precisa escrutinar esse coração, presta atenção, e a gente está falando de uma coisa seríssima, porque eu que fui agraciado com essa misericórdia de Deus, é demandado de mim ofertar essa misericórdia no ato de perdão. E aí talvez você possa se lembrar daquela pessoa que te feriu, e te feriu de uma forma tão má, tão vil, tão perversa. E você diz assim, puxa, mas não foi justo, é verdade. Ok, eu concordo com você. E eu concordo com você que perdoar é um ato extremamente difícil, porque quando a gente perdoa, a gente assume a dívida. A gente diz assim, me dá sua promissória, deixa eu rasgar, está quitada. Mas o fato é que, quando eu e você acharmos que o fardo do perdão for pesado demais, eu queria te convidar a olhar para a cruz do Calvário. Eu queria te convidar a se lembrar naquele que teve as mãos traspassadas. Eu queria te lembrar que a sua ofensa foi para Deus muito maior do que qualquer uma das ofensas que nós recebemos, porque a sua ofensa levou Cristo para o Calvário. Eu preciso me lembrar disso antes de reter o perdão que eu preciso oferecer. E eu entendo, e não quero ser leviano, e eu entendo a sua dificuldade, e por isso nós precisamos fazê-lo no poder do Espírito, na misericórdia que nos é dada. Tim Keller, no livro Deus Pródigo, ele diz assim, misericórdia e perdão precisam ser livres, e não meritórias com os que nos ofendem. Se o ofensor precisa fazer algo para merecer o seu perdão, então não há misericórdia. O perdão sempre vem com um custo para aquele que perdoa. Você tem essa capacidade? Se você não tem, busque isso na dependência do Senhor. O perdão é um ato tão gracioso, que é um testemunho eloquente do amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou mencionar rapidinho, meu tempo está acabando. Há um livro, há muito tempo publicado, eu acredito que pela editora Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana, chamado A Bíblia e o Bisturi, que conta a história de um médico chamado Dr. William Butler. Essa história é fenomenal. William Butler foi um grande evangelista ali na região, em Recife, e foi um médico que pregou o Evangelho. Aliás, o crescimento do presbiterianismo ali naquela região tem muito a ver com o trabalho maravilhoso do Dr. William Butler. E você imagina que há séculos atrás, ou seja, aquela região do Nordeste, um ambiente muito adverso para a proclamação do Evangelho, e Dr. William Butler, certa vez, os padres da região ficaram muito incomodados com a presença dele, e chegaram em um coronel da região e disseram, dá um jeito aí no William Butler, e chegaram para ele, e disseram, Dr. William Butler, nós queremos proibir o senhor de andar nas nossas calçadas. O cara dono de tudo, né? Nós o proibimos de andar nas minhas calçadas. E o Dr. William Butler assim obedeceu. Mas Deus é soberano. E há quem diga, e depois Mateus me ajuda aí, Mateus, se eu estiver falando heresia, às vezes eu acho que Deus tem senso de humor. Porque ele faz umas coisas admiráveis demais. A esposa desse coronel pegou uma enfermidade nas mãos e buscou tratamento. Em Recife não foi capaz de achar, não havia médico que a curasse daquela enfermidade. Foi para Salvador, buscou os melhores médicos, não conseguia. Chegando lá em Salvador, um médico disse, tem um médico lá no Pernambuco, um médico americano, que pode dar um jeito. O nome dele é Dr. William Butler. O coronel, então,
volta para a sua região, leva a sua esposa. E ele, muito envergonhado e muito constrangido, disse: doutor, por favor, trata minha esposa. Dr. William Butler, muito graciosamente, oferece o tratamento médico àquela senhora que venha ser curada. O coronel, então, chega o Dr. William Butler e, muito constrangido, diz: Dr. William Butler, cobra qualquer preço, o senhor pode pedir qualquer preço, que eu pago. O que eu preciso dar para o senhor para recompensá-lo pela cura da minha esposa? O Dr. William Butler disse: meu senhor, me permita andar nas suas calçadas. Aquele evento marcou o quebrantamento de um coração de um homem e dá início a um movimento que foi muito, floresceu o presbiterianismo naquela região, o perdão oferecido. Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Olha o que Spurgeon diz, para a gente encerrar esse tópico. Olha o alerta de Spurgeon: a menos que você perdoe o seu próximo, você estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Você ouviu que... Eu vou repetir a frase de Spurgeon. A menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Sexta e última oração que o Senhor Jesus nos ensinou: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos queridos, aqui para a gente encerrar. A jornada cristã é uma caminhada de muitas lutas e muitos desafios, nós sabemos disso. Eu acho que alguns momentos especificamente nos ajudam a nos lembrar. A pandemia, por exemplo. Gente, que tempo difícil a gente tem vivido. Eu tenho falado em nossa igreja, conversado com os irmãos, eu tenho ido a muitos velórios. A muitos velórios. Não só de pessoas que morreram por causa da Covid, mas enfim, há um desdobramento terrível, os hospitais lotados e pessoas que acabam que nem têm acesso ao tratamento devido por conta dessa superlotação dos hospitais. O fato é que a gente tem vivido e visto tempos muito difíceis. Os desdobramentos da doença, os desdobramentos financeiros. Você já percebeu a quantidade de gente que está na rua pedindo comida? Pedindo coisas? Acho que não há uma esquina que a gente não passe que tem alguém. Que tempo difícil. Eu começo a me lembrar dos sepultamentos que fui. Mães chorando a perda dos seus filhos. Para mim, talvez, o pior deles foi sepultar uma menina de 23 anos. 23 anos. Sabe que, diante de uma cena como essa, a despeito de 20 anos de ministério pastoral, eu ainda... Não há palavras que sejam suficientes. Uma mãe e um pai desfalecidos diante de um corpo de uma menina de 23 anos. Que dias maus. Mas a gente precisa pensar, e a gente precisa refletir, nós, Igreja de Cristo, o que a gente tem que aprender com toda essa pandemia? Meu Deus, alguma coisa Deus está dizendo para nós. Essa pandemia não é fruto do acaso, não é. Há desafios que eu e você passamos. Eu acho maravilhoso a forma como John Bunyan, no seu famosíssimo livro, escreveu O Peregrino em 1678. Parece-me que é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Peregrino é uma grande alegoria da jornada cristã. Conta a história do seu principal personagem cristão, eu e você.
Na sua jornada, ele passa, na sua jornada em caminho à cidade, em direção à cidade celestial, ele passa por muitos lugares difíceis. Ele passa pelo desfiladeiro da dificuldade. Você já passou por lá? Ele passa pelo vale da humilhação. Você já andou nessa estrada estreita? Ele caminha pela feira das vaidades. Na sua jornada ele se encontra com muitas pessoas também. Ele se encontra com o volúvel, com o sábio segundo o mundo, com o irmão hesitante e aquela senhora chamada hipocrisia. Muitos desafios. Então, nesse mundo que eu e você vivemos, eu e você somos convidados a nos lembrar que há um Deus que é Pai e é Todo-Poderoso e que oferece para nós cuidado diuturno. E eu e você somos convidados a orarmos pedindo a Ele que não nos deixes cair em tentação e que nos livre do mal. São tantas as ameaças, as lutas, os perigos, demasiados. Nesses dias, pensando sobre essa oração, eu escrevi uma pequena oração baseada nesta oração, chamada Livre-nos do Mal. E eu quero ler para você a minha oração para nós encerrarmos. Livra-nos do mal. Senhor, são tantos os perigos, males diversos, inimigos, que nos afligem e preocupam, e tantas vezes nos assustam. Livra-nos do mal, sê conosco, Senhor, nosso divino protetor. Cobre-nos com teu poder para o mal não prevalecer. Livra-nos do mal, da inesperada enfermidade que assola sem piedade, que ao corpo debilita e à saúde limita. Livra-nos do mal, da violência crescente, que derrama sangue inocente, que a todos penaliza e a vida banaliza. Livra-nos do mal, de um mundo de iniquidade, onde não há igualdade, há tantos pobres e desvalidos. Escuta, ó Deus, os seus gemidos. Livra-nos do mal, os nossos lares protege, os casamentos preserve, aos nossos filhos dá direção, livra-os da perdição. Livra-nos do mal, de cair em tentação, de afastar da comunhão. Queremos contigo sempre andar. Vem, pois, nosso caminho guardar. Livra-nos do mal. Assim, nós encerramos a nossa oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse textinho em colchetes, está ali em colchetes, porque não dá para a gente afirmar com plena certeza de que são de fato palavras do Senhor Jesus. Discussões aí sobre o manuscrito e por isso está aí um textinho entre colchetes. Mas tem tudo a ver com essa oração. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. E é por isso que eu e você podemos confiantemente fazer essa oração. Vamos orar ao Senhor, por favor. Feche seus olhos. Pai querido, santo, Tu és o Pai nosso. Pai eterno, soberano, Criador de todas as coisas, mas é nosso Pai. Fomos adotados, feitos filhos na mediação de Cristo Jesus. E por isso, ousadamente, nós oramos, Pai nosso. Olha para o teu povo, olha para a tua igreja. Nós precisamos de Ti, nós carecemos de Ti. Muito obrigado pelo Teu cuidado,
por tua palavra. Muito obrigado por esta igreja. Cuida de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor pela palavra pregada.